Bom, vamos continuar então. Essa é a segunda parte daquela aula que eu iniciei alguns domingos atrás sobre o luto na infância, né? O luto infantil. Então, só recordando, na última aula nós vimos que os pais podem tratar da criança, né, enlutada, basicamente de três formas. Uma forma é a minimização da dor, então a gente ignora a dor da criança. Isso é muito comum quando a criança perde um bichinho ou perde um brinquedo que gosta muito, então a gente diminui a dor da criança, né, desconsidera que ela esteja sofrendo e ela passa então por esse processo sozinha, né? Às vezes também os pais podem agir assim, mesmo quando há grandes perdas, né? Morre um parente, alguém do tipo, mas os pais diminuem a dor das crianças na tentativa de evitar o sofrimento delas. Então ficam ali fazendo algumas coisinhas, tentando enganar a criança, contando aquelas lorotas, né? Olha, o vovô viajou, a vovó foi para o céu, o seu irmãozinho virou uma borboleta, e fica inventando essas histórias. Isso é uma forma de minimizar a dor da criança. A outra forma é a supervalorização da dor, ou seja, esse é um momento também perigoso como o outro, porque é quando os pais começam a fazer com que a vida gire em torno daquilo que a criança possivelmente está sentindo. Então, se a criança se torna malcriada, não, é porque o bichinho está sofrendo, né? Se bate no irmãozinho, por exemplo, ou se briga na escola, então tudo é por conta da dor que está sentindo. Então isso é uma supervalorização da dor. Eu tenho uma imagem na cabeça, mas como eu também não sei desenhar, então não dá para trazer a imagem para o texto, né? Mas é só você pensar na Rosa dos Ventos. Quem lembra aqui de geografia lembra da Rosa dos Ventos, né? A Rosa dos Ventos você tem norte e sul, leste e oeste, né? E aí você tem os outros pontos, né? Noroeste, não sei das quantas, né? Não tem? É bem legal a Rosa dos Ventos. Só que o que acontece? No centro da Rosa dos Ventos, porque você tem aquela flecha, né? Norte, sul, leste e oeste, você tem um centro. Então, imagine o centro da Rosa dos Ventos, mas com uma criança que sofre. Então, na verdade, não seria as setas para o norte, para o sul, leste e oeste, mas seria as setas todas para o centro, e aí aqui você coloca a criança e tudo para o centro, todas as setas para a criança. Então seria uma boa demonstração de uma supervalorização da dor, que é quando a vida gira em torno, a vida familiar e os pais começam a viver em função do filho e do que ele está passando, não é? Lá do sofrimento, da perda e assim por diante, né? E tem a terceira forma, que é aquilo que nós devemos fazer, né? Que é exatamente abordar o sofrimento, o luto, a dor dos nossos filhos ou de qualquer criança perto de nós que esteja sofrendo, de uma forma bíblica. Então, nós vamos caminhar um pouquinho aqui. Bom, então a primeira coisa que nós devemos nos lembrar é o seguinte: o antídoto para não supervalorizarmos a dor e para não minimizar a dor dos nossos filhos está em 2 Coríntios, capítulo 1, os versos 3 a 4, que dizem assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o princípio que rege todo conforto,
o princípio que rege todo consolo e toda ministração de misericórdia é este: Deus é o primeiro a se condoer com as nossas dores e o primeiro a ministrar misericórdia e consolo aos sofredores, nós. E o objetivo disso não é apenas o alívio do sofrimento de quem sofre, mas o objetivo é tornar o que sofre apto a consolar outros pela consolação que recebeu. Isso aí é o que nós chamamos de maturidade, crescimento, fortalecimento. No mundo secular, é o que se fala sobre a pessoa ter emoções fortes, ter a parte emocional bem construída. Quer dizer, tem a diferença, né? Seria mais ou menos uma tentativa do mundo olhando esse princípio bíblico. Então, o objetivo de consolar os nossos filhos é porque nós já fomos consolados com o Senhor, pelo Senhor, na verdade. E não há na Escritura nenhum texto onde Deus diga assim: olha, a sua dor é muito pequena, você pode sofrer mais. Não há esse texto. O que há na Escritura é encorajamento e etc., mostrando a realidade do sofrimento e tal, mas Deus nunca jogou na cara de alguém que está sofrendo. Ele nunca disse assim: você está sofrendo por causa disso? Tem vergonha não? Alguém já leu isso na Bíblia? Não tem. Então, nós também não podemos fazer isso com os nossos filhos. E não há nada na Escritura que legitime, por exemplo, o povo está lá pecando, e aí quando Deus argumenta: por que você está pecando? Não, é porque eu estou sofrendo tanto. Ah, coitadinho, bichinho. Não, então pode sim. Pode pecar porque ele está sofrendo, que seria a supervalorização da dor. Não há isso na Escritura. O que há na Escritura é, de fato, a dosagem correta de um remédio que trata daquele que sofre, com a esperança que vem do Senhor, e quando ele falha, quando ele peca, mesmo sofrendo, a correção. Então o Senhor ensina a ele que a vida não vai parar porque ele está sofrendo. A vida não vai parar porque a pessoa perdeu algo. A vida vai continuar e ele precisa então continuar a sua vida e experimentar então esse auxílio da parte de Deus para o seu sofrimento. Então é assim que nós vamos abordar os nossos filhos, lidar com eles, trabalhar com eles. Está sofrendo? Tá. É difícil? É, mas a vida não para, ou seja, eu não posso diminuir nem supervalorizar a dor dele, ok? Bom, então, algumas coisas para pensarmos aqui sobre como ministrar esse cuidado, esse conforto para os nossos filhos, tendo esse entendimento de que já fomos consolados e confortados pelo Senhor, e também de que a vida não para, mesmo que alguém esteja passando por lutas. Pode passar, Lucas. Bom, entenda o luto da criança, tá? O processo do luto, ele não é igual. O processo do luto na infância não é igual ao dos adultos. O adulto, normalmente, ele sofre por um determinado período de tempo, ou seja, o sofrimento dos adultos, ele é linear. Linear é assim, né? Então, em geral, e mesmo para os adultos, o processo de luto não é igual, porque cada um reage diferente. Mas a vivência do processo é muito semelhante. Que a vivência é isso: você sofre linearmente por um período de tempo. Então, morre alguém, perde alguma coisa, você vai passar um período de abatimento, de tristeza, e tentando reorganizar a vida sem aquilo, e depois vai embora e começa a cumprir suas atividades. Não há um tempo determinado.
o que nós encontramos na Escritura para quando morre pai, filho, né, marido e tal, mãe, você sempre vê no Antigo Testamento, e aí poderia ser algo mais cultural, mas eu acho que é uma boa medida, você vê, por exemplo, Israel dedicando 30 dias de luto, uma semana de choro para algo. Então você vê que eles têm um tempo que eles tiram para curtir o sofrimento da perda, e durante esse tempo que tira-se para curtir é o tempo também que você tenta organizar as ideias. No Ocidente, no nosso caso, o nosso processo de luto ele é meio fora da curva, porque você sofre, mas ao mesmo tempo você tem um monte de coisas que você tem que fazer. Então eu acho que isso também atrapalha. A concepção cristã do sofrimento, ela está muito esvaziada. Eu entendo que nós poderíamos sofrer com um auxílio por parte da igreja muito maior, e aí sim, você tem um período mesmo ali de derramar suas lágrimas, organizar as ideias e depois voltar. Mas o que nós temos hoje é mais ou menos assim, tipo vidas paralelas. Eu sofro e ao mesmo tempo eu tenho uma série de coisas de responsabilidade que eu tenho que dar conta, e se eu não der, ninguém vai dar. Então você meio que sofre, meio que não sofre. Eu entendo que isso é ruim, porque a primeira coisa que o luto faz é que ele interrompe a ordem natural da vida. Deixa eu explicar melhor. A ordem natural não. Ele interrompe a rotina. Então essa é a primeira coisa que o luto promove, é que ele interrompe a rotina. A ordem natural do dia a dia ele vai interromper por um período de tempo. Só que se você não tiver auxílio para ver a sua rotina interrompida e ter lá o seu momento de choro e etc., né? E depois organizar as ideias e voltar à rotina, se você continuar tipo num turbilhão de sofrimento e rotina quebrada e tentativa de conserto da rotina ao mesmo tempo, eu acho que isso aí piora mais. Mas assim, tá certo, não há um período determinado, mas o que a gente encontra na Escritura é que esse período, ainda que ele não tenha um dia marcado para terminar, mas ele é um período relativamente curto. Quando você compara com 5 anos, ele é um período curto. Então uma pessoa que está 5 anos de luto, na verdade, ele tem outros problemas que somam-se ao luto, e aí ele está tipo lá na sepultura, preso lá com quem morreu. Mas é necessário. É porque ele, no caso de Davi, o filho dele passou alguns dias doente, então ele decidiu sofrer, né? Porque ele sabia que o sofrimento daquela criança era por conta do pecado dele. Então ele assumiu a responsabilidade. Quando a criança morre, ele não, pronto. A minha esperança era que Deus o salvasse. Deus não o salvou, então agora eu vou viver. Então é uma forma que ele encontrou de administrar o luto antes da morte da criança, porque a criança já iria morrer, né? Então 30 dias. O choro em Israel, 30 dias. Eles se reuniam, passava lá um tempo. O povo vai chorar por Moisés 30 dias. Quem mais que vai? Tem vários textos que eles tiram.
José chorou a morte de seu pai um tempo. Isaac, quando Sara morreu, né, ele passou um tempo de luto, aí ele foi consolado no casamento. Então, a concepção de choro, aliás, a concepção do sofrimento, o entendimento bíblico do sofrimento, ele está um pouco distante da igreja nos nossos dias. A igreja tem uma concepção de sofrimento muito mais secular do que bíblica. Há uma teologia sobre o sofrimento que a gente precisa falar mais. Oi, seu João. Em casos assim, né? O luto, de certo modo, já foi experimentado ao longo da doença, dependendo de qual doença seja. Ô, Ellen, quer levar eles lá? Leva lá nessa... A Lu. Exato. Ele viveu o luto antes. Então, casos assim, como o da Dona Irene, né, que tem uma doença que afeta não somente ela, mas toda a família, pessoas que às vezes têm um câncer, e é uma doença que maltrata muito o paciente, então as pessoas parece que experimentam essa dor da perda antes da pessoa mesmo partir, né, antes do doente morrer. Mas é por isso. Agora, uma coisa interessante, as pessoas elas precisam entender o seguinte: nós sempre vamos sentir falta das pessoas que já perdemos, a não ser que a pessoa sofra de amnésia. Então, a falta, a saudade, né, e o sentir falta de alguém é natural da vida. Só que esse tipo de sentir falta, né, essa saudade, ela não pode ser confundida com o impacto da perda, né? Morre alguém, você tem tipo um impacto, é uma pancada. Depois você vai assentando isso no coração, vai organizando a vida sem aquela pessoa estar mais presente. E lembrar, nós sempre nos lembraremos, e vamos sentir falta, ficar triste quando lembra. É natural que quanto mais próximo, né, do evento, né, da morte, essa lembrança traga mais dor. À medida que o tempo vai passando, você vai crescendo na administração dessa saudade. Então tem gente que não entende isso. Aí, digamos, ele sente falta de alguém. Estou de luto. Não, você está só sentindo falta. A pessoa não morreu de novo para você ter de novo aquela pancada, não é? Então, isso precisa também ser entendido. É a saudade, porque senão as pessoas começam a criar uma concepção de que se ele sente falta ou sente tristeza pela falta de alguém, é como se ele voltasse ao início de novo. Não volta ao início, tá? Muito bem o que aconteceu. Aí depois que passa uma semana, um mês, e daí, né, correu atrás de tudo que tinha que correr, não sei o que, aí chega em casa e sente. Aí a pessoa realmente não está lá. Exato. Aí que começa verdadeiramente o processo do luto. Passa o choque. É, isso mesmo. A criança, às vezes, fala, a criança não sentiu, está ali brincando.
Mas... Ou que seja um bichinho, essa questão da reação, ela é importante. Todos nós também fazemos isso, que é o que a Débora está falando. Então, tem pessoas que, no momento exato, ele está lá naquela situação lá, às vezes tão cheio de afazeres, que ele se demonstra muito frio. Geralmente, quando alguém morre, tem sempre alguém que vai passar por isso, e até providência divina, né? Porque se todo mundo fosse chorar, ninguém ia cuidar da papelada, né? E do procedimento para fazer o sepultamento, né? Só que essa pessoa, mais adiante, é quando ele vai começar a sofrer. Acho que por conta da preocupação, da organização com as leis e tudo mais, essa preocupação faz com que ele fique blindado contra a dor. Aí, quando tudo se acalma, todo mundo vai para sua casa e tal, passam uns dias, não muitos, às vezes 1, 2 dias, aí é que ele sente a pancada da perda de alguém. Por isso que é importante a igreja ter essa compreensão, porque senão nós não vamos cumprir aquilo que Cristo nos enviou a cumprir, que é exatamente nos auxiliarmos. Então você vai lá no velório, morreu alguém da igreja, vai lá no velório e tem alguém muito bem, super bem no momento. Aí a gente esquece daquela pessoa. Você talvez lembre mais de quem chora e tal. 2, 3 dias, 1 semana depois, aquela pessoa começa a sofrer, e o pior, ele vai sofrer só. Ele vai sofrer só, não vai ter ninguém ao lado dele. Entende? Então, o sofrimento da morte vai ser aumentado pela solidão, né? E a igreja precisa participar desse processo de uma forma bem pensada, né? Para poder ministrar o cuidado, tanto para quem chora de imediato, quanto para quem chora mais adiante. Bom, oi. É uma boa. Aqui eu falo algumas coisas com relação para a criança, mas a gente tem que dar para trabalhar algo olhando de modo geral, né? Mas vamos lá. Então, veja, a criança, voltando, então o adulto ele vai sofrer de forma linear. A criança não. A criança não vai sofrer de forma linear. Por quê? Porque lembra que a criança tem uma atenção mais reduzida? A criança não tem atenção mais reduzida. Você vai dar uma aula para a criança, a atenção dela é mais reduzida. Então isso também se dá no sofrimento. Ela vai dedicar menos atenção ao momento de sofrimento, tá? Ela não vai. Então, o que é que vai acontecer? Isso, lógico, quanto menor a criança, mais nítido é esse processo. Quanto mais velha a criança for, ou seja, mais madura, já chegando na adolescência, né, adolescência e tal, então ele já vai tendo um comportamento mais semelhante ao nosso. Por exemplo, eu conversando com a Lu, ela falando do Natan, quando o Miguel, foi o Miguel ou Natan? Miguel, quando o vô da Lu faleceu. Foi seu vô? O pai da Lu faleceu, perdão, há uns anos atrás. Aí a Lu disse que entrava no quarto e encontrava o Miguel brincando. Depois entrava no quarto e encontrava o Miguel chorando. Por que isso acontece? Por causa disso aqui. A criança entra no sofrimento, como a atenção dela não é longa, como a nossa, o tempo, então ela entra no sofrimento, aí daqui a pouco pausa, aí vai brincar, aí não sei o que, entra no mundo da fantasia, aí depois volta, e aí fica nessa gangorra. Ora sofre, ora brinca, ora entra no luto, entendeu? Então isso é importante observar para que a gente entenda bem essa questão de como ele está passando por aquele momento. Então, no momento que está sofrendo, a gente sofre com ele. No momento que está brincando, a gente tenta brincar com ele.
Ou seja, e entender que isso é da criança, ele não é um anormal, é deles. À medida que a criança vai amadurecendo, então esse processo de sofrimento vai se tornando mais semelhante aos adultos e vai sendo mais linear. Muito bem. Então, dito isso, vamos para frente. Bom, então, tudo isso, compreender estas coisas, como a criança sofre, né? Como ela reage e tudo mais, vai nos capacitar como pais a cuidar deles e vai nos fazer cumprir esse texto bíblico, Romanos 12:15, diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, compreender como a criança sofre nos dará ferramentas para cumprir Romanos 12:15 com a criança, tá? Próximo tópico. Fique atento para o aparecimento do medo após a morte de alguém próximo ou familiar. Então, o que acontece? No começo, quando as crianças são menores, elas não têm muita noção da morte ainda. Mas à medida que elas vão vivendo, elas vão tendo mais noção da morte. E isso é natural, porque quanto mais se vive, mais contato você vai ter com a morte. Morre um bichinho, né? Morre uma planta, morre uma pessoa adulta, seja próxima ou não, mas de algum modo os pais comentam, olha, morreu o parente do parente do parente, sei de quem. Então, quanto mais se vive, mais contato se tem com a morte. Então, quanto menos se vive, menos contato. Então, a criança mais novinha, ela tem menos contato com a morte. Então, ela tem menos entendimento do que é a morte. Mais velhinha, ela vai ter mais noção. Então, é muito comum, a partir de uma certa idade, 6, 7 anos em diante, as crianças demonstrarem medo da morte quando a morte chega em casa. Seja para um bichinho, um parente, algo do tipo, né? E os pais precisam entender isso. Às vezes a gente diz assim, a criança tem medo de morrer. Mas isso é natural da criança. Às vezes não tem nada a ver com o natural da criança. Só que aquele medo é uma reação à percepção dela da proximidade da morte. Entende? Ela está vendo a morte próximo dela, não quer dizer que ela vai morrer. Próximo no sentido de que ela vê. É um bichinho, uma planta, é alguém, e ela passa a ter medo disso. Então os pais precisam entender isso também, porque isso é um sentimento muito comum nas crianças. E aí o que fazer quando a criança demonstra medo da morte? Então, via de regra, nós pais, nós ignoramos essas coisas. Menino, não conversa essas coisas não, que não é legal. Não faça isso. Isso é a pior forma de tratar alguém com medo. Dê atenção ao medo. Está com medo da morte? Então converse com a criança. Por que você está com medo? O que é morte para você? Faça perguntas para sondar o coração da criança. Por que você está com medo agora? Aí a criança vai falando. Qual vai ser a sua resposta? A resposta bíblica. Como foi que Jesus encorajou os seus discípulos e a sua igreja sobre o risco da morte, sobre o medo da morte? O que Jesus disse sobre a morte? Diga isso para a criança. Então, Jesus está perto da crucificação, os discípulos estão lá empolvorados, alguns com receio e etc. Então Jesus disse assim, não, é natural, todo mundo morre. Foi o que ele disse? Não. Aí você lê João 14:6, ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você estiver em mim, ainda que morra, viverá. Então, o medo da morte é uma porta aberta para você encorajar o seu filho a encontrar vida em Cristo. Lembre-se, o seu filho é pecador. E ele até já pode ter sido alcançado pelo Espírito com 6 anos, mas dada a imaturidade, ele ainda não discerne a obra do Espírito. Então, ensine sobre isso.
Entende? Fale com ele sobre isso. Mostre Cristo ao seu filho como sendo o antídoto para a morte. Morre um bichinho, explique a ele que a morte não é igual para todos. É bem verdade que o processo de morrer implica a não existência na terra, mas a morte não é igual para todos. Então eu recomendo ler 1 Coríntios 15. Paulo vai fazer distinção da carne dos homens, dos animais e das plantas. São corpos diferentes. Estude Gênesis, capítulo 1. Então, a morte de um bichinho não é igual como a morte de um ser humano. E não é igual à morte de uma planta. Então, você pode explicar, mostrar para eles estas coisas e dizer que, está vendo? Por isso que nós temos esperança de salvação em Cristo. Nós temos uma alma, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e tarará. E assim você vai ministrar o conforto ao seu filho e ele vai superar o medo da morte através do conhecimento da pessoa de Cristo e do quão Cristo está próximo dele. Vamos lá então. Comunicando a esperança do Evangelho. Aqui eu vou só passar bem rápido, tá? Então, via de regra, crianças reagem como a criança reagirá ante as responsabilidades normais, relacionamentos, desafios diários e aborrecimento. Então, fique atento com como ela está reagindo a vida comum, né? A vida não para por muito tempo por causa do luto. Então, como é que ele está reagindo? A rotina, a vida e assim por diante. Por que isso é importante? Porque se você não observar como seu filho está reagindo à vida, você não vai saber se ele está sofrendo ou não, e você não vai saber se você está de fato administrando o cuidado necessário para ele. Então, por exemplo, assim como os adultos, tá? Mas é muito comum também em criança. Então, morre alguém, aí de repente a criança que era muito tranquila e tal, começa a ficar briga na escola. É porque ele está sofrendo. Olha, não é porque ele está sofrendo que ele vai brigar, porque aí nesse caso o sofrimento legitima lá o mau comportamento. Mas muitas vezes a criança, ela está cobiçando o que os outros têm e que ela perdeu. E a maneira de demonstrar a cobiça é exatamente reagindo contra aqueles que têm o que ela não tem. Então imagine aí. Então vamos supor, está lá, né, na igreja ou na escola, então está lá um monte de criancinha com 7, 8 anos e todo mundo lá feliz da vida, e tem um lá que perdeu o pai. E as crianças conversando, não sei o que, e tarará, porque meu pai vai me dar aí uma bola quadrada do Chaves agora no Natal, e o menino nem tem pai, nem tem bola quadrada, não tem nada. Você acha que essa criança vai se sentir, rapaz, eu sou tão abençoado, perdi o meu pai, a bola quadrada. É assim que vai se sentir? Não vai, filho. Sabe o que é que ele vai começar a dizer? Por que eu não tenho? Por que Deus tirou o meu pai? O que ele tem? Ele é melhor do que eu para ter e eu não ter? Então, lembre-se, olha, Satanás não dá folga para ninguém. Nasceu, vai ser tentado. Tanto faz ser criança como velho, sadio como doente. Fique tranquilo. Uma das coisas que você não vai ter falta neste mundo é de tentação. E somado a isso tem a fraqueza da sua carne, né? O seu pecado, que vai estar lá, tipo dizendo assim, vem diabo, vem Satanás, vem. Então, é assim que funciona a vida. Se não for Cristo para nos defender, por isso que a Bíblia diz, se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido devorados. Então, está lá a criança e tal, e todo mundo se festejando, o presente vai receber do pai, e esse meninozinho que não tem pai, não tem nada. De repente, então, alguém faz lá uma brincadeira, né? Eu acho que você não deve ter pai mesmo não, porque você é orelhudo. É nesse momento que
a inveja vai ganhar os seus músculos, né? Que vai ser a ira. E aí, tome-lhe um murro no nariz. Briga, chega em casa, a reclamação, o que é que os pais falam? Meu filho, o bichinho está sofrendo. Não, é verdade, ele está sofrendo. Mas a causa do mau comportamento não foi o sofrimento, foi um pecado. Então, como ele está reagindo às coisas? À medida que você começar a examinar a reação dele, você vai começar a ministrar o conforto e o cuidado bíblico, inclusive a disciplina, a correção, tá? Então, é necessário lembrar destas coisas, tá? Beleza, deixa eu passar aqui para que nosso tempo já está praticamente esgotado. Vamos lá então. O que os pais devem fazer? Aqui eu vou só citar os tópicos, porque alguns são bem conhecidos. Primeiro, ore com o seu filho e por seu filho. Olha, tudo começa na oração. Tudo começa na oração. Então, assim, não ignore a oração. Pastor, a oração tem poder? Não, quem tem é Deus. Por que nós devemos orar? Porque Deus estabeleceu a oração como sendo o instrumento dado ao seu povo para adentrar ao seu trono, entregar as suas lutas, sofrimentos, desejos e etc. a Ele. E Ele então abençoa ouvindo o seu povo. Oração é conversa, é relacionamento. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer, Deus não é mudo, Deus fala, Deus vê, Deus faz. Então, tudo começa por oração. Tem uma pessoa que está sofrendo, o que é que a gente pensa em fazer? Tudo, menos orar com e por ela. Está errado. Tudo começa por oração, tá? Então, ore pelo seu filho, ore por quem estiver sofrendo, é a primeira coisa. Ore com ele e por ele, ou seja, você precisa orar por a pessoa, não é? Às vezes nós temos medo de orar quando alguém está enlutado ou no hospital. Nós temos medo de orar com a pessoa pelo problema dela. Isso piora a situação. Então, a gente fica fazendo aquela oração linguiça, né? Ó Deus, abençoa, porque o Senhor está vendo a pessoa está assim. Não, Senhor, ele está sofrendo porque o pai dele morreu, a mãe dele morreu, ele perdeu o emprego, arrancaram as pernas dele e não sei o quê, e sabe-se lá o que passa no coração dele ou dela, perder um filho e não sei o que mais, e a Bíblia diz que o Senhor consola os que sofrem, torna as estéreis mães, e ore por isso. Não, a gente fica tentando enrolar, encher linguiça na oração. Vai visitar um doente, pois é, Senhor, estamos nesse local. Não, você não está no local, você está no hospital. Estamos no hospital, neste leito, essa pessoa está no... Você não está no leito, né? A pessoa está no leito, nananã, e tarará. Seja honesto, porque Deus conhece o que está acontecendo. E como a oração é um instrumento para nos tornar mais próximo do Senhor, o que mais o doente e quem sofre precisa é entender que Deus está perto dele. Então, ore por isso e ore de uma forma bem honesta, né? Eu coloquei uma tabela aí, não está bem feita essa tabela não, né? Eu não sou muito criativo, mas a ideia dessa tabela é exatamente você fazer um plano de acompanhamento. Aí talvez entre naquilo que o Sidney falou, né? Sobre um tópico de como ajudar. Então, desenvolva um plano de acompanhamento. Eu vou acompanhar de perto o sofrimento lá do meu filho ou de alguma criança por 2 meses. Então são 8 semanas. Então você vai colocar lá, primeira semana ou primeiros dias do luto, motivo. Qual é a causa do luto? Morreu um bichinho, morreu um parente, mudou de cidade, ele perdeu lá o lençolzinho que ele vivia chupando. Coloca aqui. Como a criança tem reagido à sua dor? Ela está frustrada, está angustiada, está irada. Então você vai colocar o motivo que levou ao sofrimento e a reação.
No outro campo você coloca o comportamento, que são as reações. Reações é ações práticas. Então, se ele está frustrado, é natural que ele demonstre desânimo, desinteresse, rejeição. Então, vamos supor, vamos pegar a Abigail, né? Lá é a Catarina. Então tá lá a Catarina com a Débora e tal, e a Catarina perdeu um ursinho. Aí tá aqui o Jair e a Samara, faz acompanhamento. Qual é a reação? Ele vai dar um outro ursinho. Ela aceita, ela não aceita, ela aceita de forma completa, ela rejeita. Aí você coloca no campo da reação. Por quê? Porque aí você vai entendendo o comportamento para ir ministrando o cuidado para ela. No último campo, planeje o conforto, ou seja, pesquise textos bíblicos que tratem sobre essa questão. Tem algum texto na Bíblia que trata sobre perder um urso? Não. Mas tem textos de sobra na Bíblia que trata sobre perdas? Tem. Então é esses que você vai pesquisar, tá? Então pesquise o assunto. Pesquise o assunto. Por exemplo, tem um salmo na Escritura, em algum momento aqui do trabalho eu cito, que o salmista disse o seguinte, que Deus, Ele recolheu as lágrimas no seu odre. Nossas lágrimas Ele recolheu no seu odre, e elas foram contadas. Você quer uma coisa que expresse mais o cuidado de Deus em momentos de perda do que esse salmo? Olha, até as lágrimas das crianças foram contadas pelo Senhor. Então, ensine isso a ele. Então, você vai pesquisar esses textos e vai colocar aqui, né? Procure materiais, livros, né, bíblicos, livros evangélicos, né, que trate sobre as crianças e tal. Entende? Então, planeje o seu conforto com textos bíblicos, com ilustrações, histórias, tudo próprias para o seu momento. E aí você faz. Se são 6 meses, se são 1 mês e meio, então primeira semana, segunda semana, e aí você vai acompanhando. E à medida que você vai tendo as informações do que causou o sofrimento, como ela reagiu, o que ela está fazendo, você vai planejando o seu conforto. Entende? Então você vai planejando o seu conforto. Não pense que o melhor conforto para quem sofre vamos viajar? Nem sempre esse é o melhor conforto, tá? Então pense, talvez exista um momento que possa ser oferecido isso, mas você tem que saber quando oferecer isso, tá? Beleza? Vamos lá. Lembre-se, a dor drena as nossas energias, tá? Então, se a dor drena as nossas energias, como no Salmo 102, de 3 a 7 nos mostra, então você precisa entender que quem está sofrendo, quem está no luto, ele pode apresentar, sim, no caso das crianças, falta de disposição para cumprir as tarefas de casa. À medida que ele está maiorzinho, isso aqui fica mais nítido, né? A criança. Falta de disposição para cumprir as tarefas da escola. É muito comum uma criança que tem lá uma média regular de nota, quando passa por um momento assim, as notas caem. Por quê? Porque não há disposição. A dor drena as energias. Então, isso é um sintoma de que aquela pessoa está passando por dificuldades. Então, preciso ficar atento para poder cuidar. Falta de disposição para brincar, sono excessivo. Muitas vezes tem crianças que querem dormir demais, outras ficam agitadas demais e não dormem. Come o tempo todo, não é? Quer muito tempo para brincar e não quer fazer mais nada. Sono irregular, tem crianças que apresentam isso, começa a dormir mal, ou não dorme nada ou dorme picado ao longo da noite. Mau humor, que é natural por conta do abatimento, né? Aí, lógico, o abatimento. Depois, ira e murmuração demonstram um mau humor, mas não é natural, são pecados, né? Atitudes pecaminosas como ira, inveja, autoflagelação, como fuga. Pensa num negócio interessante.
Eu vi isso de perto com uma criança e os pais não viram. Eu tentei dizer, mas você só pode dizer quando lhe dão permissão para dizer. Mas teve uma criança que se autoflagelou no momento de luto. Porque é a fuga. Se belisca, se fere, tal. Só que os pais acham o quê? Sempre olham para fora, nunca olham para dentro, principalmente para o coração da criança, para o porquê que ele está reagindo assim. Sempre é externo, né? Mas enfim, foi exatamente por essa questão que eu decidi, junto lá com os colegas, eu contei essa história e nós decidimos escrever, pensar sobre esse assunto, por causa dessa questão. Começou a se autoflagelar, né? Se ferir, medo e etc. Então, saber destas coisas deve desenvolver em você paciência para poder auxiliar o seu filho, tá? Então, tenha paciência quando estas coisas forem constatadas e ministre o cuidado e conforto a ele, tá? Bom, vamos embora que nosso tempo acabou. Domingo que vem eu continuo e nós continuaremos a partir daqui. Não desperdice os momentos de desabafo e lamento. Às vezes a criança começa a desabafar e a gente... Cala a boca, menino. Bichinho. Olha, minha tartaruga morreu. Isso vale nada. Aí o coitado vai falar, não fala mais. E pense num detalhe interessante. E eu vou encerrar com isso. O fato de nós pais não darmos atenção às conversas dos nossos filhos é o elemento determinante para no futuro nossos filhos também não conversarem conosco. Aí o cara casa e cria constrói a família dele, aí os pais com 50, 60 anos, olha, eu não tenho muita conversa com o meu filho, eu acho que o meu filho não gosta de mim. Não, ele gosta. A grande questão é que ele foi educado a não conversar com você. É só isso. Não tem problema genético, não tem defeito nenhum. Ele simplesmente aprendeu a não conversar com o pai. Mas eu nunca ensinei isso para ele. Lógico que ensinou. Toda vida que o menino ia falar alguma coisa, você tesourava o menino. Ele aprendeu a não conversar com os pais. Alguém já sofreu disso aqui? Estou errado? Ama os pais, morre pelos pais, se for o caso. Por que não conversa com os pais? Porque, imagine aí, até uma criancinha nasce até casar. 20 anos se passam, 20 anos ele sendo educado. Não conversa comigo, né? Só dá bom dia, boa noite, boa tarde e pede a bênção e pede comida. O que é que ele vai fazer depois disso, quando ele crescer e construir a vida dele? Não falar com os pais. Então não tem nada de errado. E tem, né? Teve um ensino errado. Sim, se ele não tiver consciência de que esse comportamento foi adquirido por um ensino errado, ele vai fazer o mesmo. Aí vai replicar. É isso mesmo. Tanto com a esposa como com o marido. É por isso que muitos casais idosos, o casal não tem muita conversa. Por quê? Porque passaram a vida inteira sem construir conversa, diálogo. Então, chega lá na vida adulta não, chega lá quando já não tem mais os filhos e tal, né, que geralmente é o motivo dos assuntos, não tem mais o que conversar. Então, nós precisamos entender e mudar essa prática, porque ela não é boa, e procurar traçar conversas acerca de tudo. Tem uma Joaninha, olha que Joaninha bonitinha. Quantas pintinhas a Joaninha tem? Não vejo. Pois pega aí para nós ver. E é assim. Eu não quero. Nós não fomos chamados para fazer o que queremos. Nós fomos chamados para fazer aquilo que fomos designados para fazer. Não quer conversar com a esposa? O problema é seu. Arranje um jeito e converse com ela ou ela com você. Não tem assunto com seu filho? Se vire. Pergunte aí do Dragon Ball, da mãe do Dragon Ball, do pai do Dragon Ball. E se vire. Converse alguma coisa com eles.
Dito isto, vamos tomar. O Chaves é extremamente educativo. Eu digo isso porque eu gosto do Chaves. Assista o Chaves com seus filhos. Exatamente, as crianças aprendem que eles vão sofrer bullying na vida e todo mundo sai feliz da vida. Tem até regra de português no Chaves. Mas eu não vou dizer não, porque senão você não vai assistir. Tem que assistir para poder descobrir. Seus inimigos, isso é um princípio. Vamos orar então para tomar nosso café e pensarmos também mais sobre estas coisas e como nós temos desempenhado, e colocado em prática esses princípios bíblicos.